Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Então, vamos dar uma olhada hoje, pessoal, nas previsões do dia 17/8 de 2020. Então, o que a gente vê claramente aqui é que a partir do dia 23 e dia 24, aquele sistema de alta pressão ele volta a atuar aqui sobre a região central do país, né? Ele retorna, começa a atuar e a partir já do dia 23 a gente começa a ter um tempo seco bem estabelecido e bem definido, que inclusive deve atingir ainda a região sul do país. Então, provavelmente, a última semana operativa do mês de agosto e a primeira semana operativa do mês de setembro, nós devemos ter aí um tempo seco bem estabelecido na maior parte do país. Mas até lá, até o dia 23, o que a gente nota é que as chuvas elas devem continuar se concentrando aqui na região do Paraná e aqui na região do sul de São Paulo. Então a gente deve observar ainda essa recuperação sobre essas regiões. Inclusive a gente deve também ter aí a recuperação do armazenamento da água no solo, como nós veremos aí já no final aí dos slides, ok? Outro detalhe importante é que a gente nota é que após o retorno daquele sistema de alta pressão em médios níveis aqui para a região central do país, a alta pressão, né, que fica localizada aqui sobre a região do Atlântico, ela deve retornar um pouco, se aproximar um pouco aqui da costa do Sudeste e manter aí o tempo seco na primeira semana operativa de setembro. Então essa é a análise de hoje que a gente nota que na atualização, né, para os próximos 15, 16 dias, dia 2 de setembro, a gente vê a aproximação desse sistema de alta, e com isso, quando a gente vê aqui na altura geopotencial, a gente vê que toda essa região aqui, ó, pegando bem a América do Sul, parte aqui região central do país, a gente nota uma pressão mais alta em médios níveis, né? Mostrando que existem evidências do estabelecimento desse sistema no dia 24 e que ele pode perdurar sim na região central até o início da primeira semana operativa do mês de setembro. Lá para o dia 2, dia 3 e dia 4 ele deve continuar aí permanecendo. E a gente teve esse episódio de chuva agora, né, durante essa semana, mas tudo indica que ele não deve perdurar aí para a última semana operativa de agosto nem início de setembro. Quando vemos agora, né, a projeção do modelo aí GFS, notamos que ele mantém a chuva localizada aqui entre o sul de São Paulo capital e a região sul do país. Porém, essa chuva ela deve se manter apenas até o dia 23 aproximadamente. Depois ele já não coloca tanta chuva mais e a gente vê o tempo seco prevalecendo na maior parte do país. Com a entrada desse tempo seco, o que se espera é também a elevação das temperaturas, né? Como a gente nota aqui nessa figura da direita. Então a gente observa que lá para o dia 1, 2, a gente começa a ter aqui a entrada de uma massa de ar mais seca e quente, e essa entrada dessa massa de ar mais seca e quente pode provocar aí ondas de calor, principalmente aqui na região central do país, na região sul e sudeste do país. Mas o grande destaque que eu trago para hoje é para vocês observarem que a gente começa a ter aí uma recuperação boa das condições de armazenamento de água no solo, principalmente aqui na região incremental Itaipu. Então a gente observa que o modelo ele está projetando para hoje, né, ainda um pouco aí na faixa de 35 a 40% de armazenamento de água aqui na região próxima a Itaipu, mas quando a gente observa a projeção para o dia 20, ele já aumenta significativamente, aí chegando à casa de 70 a 80%. E isso deve fazer com que ocorra a recuperação aí do escoamento base e a elevação das vazões. Então, uma boa parte dessa água que está caindo, né, que vai cair nas projeções, mostra aí claramente que a gente deve ter o acúmulo dessa água no solo, pelo menos aí até o dia 20. O porém é que como é que vai ficar essa situação após o dia 23, já que a gente
percebe que as chuvas devem demorar aí até o dia 21. Então a gente tem esse acúmulo de água agora por esses eventos que estão acontecendo de chuva nessa região. Contudo, a gente deve ter aí pelo menos uns 7 a 8 dias após o dia 23 com um período mais seco. Então pode ser que a gente tenha uma recuperação agora, mas lá para o mês de setembro a gente já tem aí uma queda bem significativa dessa quantidade de água armazenada no solo, se a gente não tiver incursão de novas frentes. Mas ao que tudo indica, pelo menos até o dia 31, dia 1º de agosto, né, entre os dias 23 e dia 1º de setembro, aliás, nós devemos ter aí um tempo seco bem estabelecido em todo o país, e a gente pode observar o declínio aí durante o início de setembro dessa quantidade de água armazenada no solo, ok? Então o que a gente nota hoje aí nas previsões é que a partir do dia 23 a alta pressão em médios níveis deve se estabelecer na região central do país. Esse estabelecimento deve trazer o tempo seco de volta até o fim do mês em todo o país, pelo menos até o fim do mês. Mas a gente já nota que o modelo GFS mostra aí esse tempo seco aí sendo estendido pelo menos para a primeira semana operativa do mês de setembro. Então a gente deve ter essa gangorra, né? Esses 7 dias com chuva, depois aproximadamente aí 7 a 15 dias com tempo seco bem estabelecido, e isso pode acontecer o que aconteceu no início aí do mês de agosto. A gente lá no final do mês de julho, então observava que já tinha esse padrão, e o sistema de alta pressão perdurou aí pelo menos uns 20 a 21 dias bem estabelecido, né? Final de julho e até a metade do mês de agosto, até que a alta pressão foi rompida pela entrada da frente e ficou bem, começou, né, a retornar as chuvas a partir aí do dia 14 e deve perdurar aí até o dia 21 aproximadamente, ok? E quando a gente nota aí, né, as projeções dos modelos do ONS, comparando a última projeção que a gente viu na sexta-feira, ocorreu uma diminuição desses totais aqui de chuva, e elas estão mais localizadas realmente mantendo aquele padrão de ocorrência na região entre o Paraná, São Paulo e o sul de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul, né? O que a gente nota é que esse modelo agora ele já está começando a enxergar um período mais seco já a partir do dia 21. Então, se você comparar as chuvas que ocorreram lá, que estava prevendo na sexta-feira com a previsão de hoje, o que acontece na verdade é que você teve as chuvas realizadas durante esse fim de semana, e daí elas já saíram dos mapas, né, de previsão, virou observado, e o modelo já começa a pegar mais um período mais seco já a partir do dia 23. Então, à medida que a gente for passando os dias, né, ao longo dessa semana, a tendência é que esse total pluviométrico ele comece realmente a diminuir. E o que a gente pode notar gradativamente é que a maior parte da chuva que caiu aí nos últimos 3 dias, ela serviu mais para aumentar aí o armazenamento de água no solo, principalmente na região incremental de Itaipu. Vai ter uma resposta na vazão? Vai, mas ao longo dos dias a gente deve perceber aí que não deve ser aumento tão drástico como aconteceu no sul, né? Porque o sul é o solo mais rochoso, então responde mais rápido. Então, o que a gente deve ter aí é um aumento gradativo das vazões ao longo dos próximos dias, principalmente na região do Paranapanema e na região de Incremental e Itaipu, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.